Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui bem rápido e bem breve. Eu não vou prolongar a mensagem, eu sei mais objetivo, mas eu preciso que você fique até o final e compartilhe, é muito forte. 2 Reis 10, versículo de número 18, diz assim. 2 Reis 10, 18. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, servirá muito mais. Por isso traga agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar, será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Depois, Jeú disse: Proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade a outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Traga vestimenta para os adoradores de Baal. Eles trouxeram a vestimenta. Depois Jeú disse a Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores: Olhem bem e assegurem que não encontre aqui nenhum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Irmãos, olha que tremendo, vou ser rápido e objetivo. Nessa passagem, 2 Reis 10, 18, a Bíblia diz que Jeú, ele vai usar uma astúcia. Ele vai entrar no templo de Baal, vai falar assim: Acabe adorou pouco a Baal, eu vou adorar muito mais, vou oferecer um grande sacrifício a Baal, portanto traga todos os adoradores de Baal para dentro do templo de Baal. Só que a Bíblia diz que Jeú está fazendo isso com a intenção de aniquilar, com a intenção de destruir os profetas de Baal. Por que Jeú fez isso? Porque se tu uma leitura do versículo número 9, capítulo número 9, no versículo de número 6, você vai ver que Eliseu ele tinha deliberado uma ordem para o seu servo ungir Jeú. Eliseu ficou com medo de ungir Jeú, porque Jeú ele era um homem muito corajoso, muito valente, era um homem bravo. Então percebe que Jeú falou assim para o servo: você vai entrar lá em Gileade, vai encontrar um homem chamado Jeú, unja ele e sai correndo depois de se ungir ele, porque o homem é brabo. Então percebe um detalhe: Deus levantou alguém para exterminar Acabe, que é valente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Deus quer corajoso, filho. Deus quer que você seja corajoso na presença. Só que uma coisa que eu acho interessante, filho, a Bíblia diz que quando Jeú é levantado para exterminar a descendência de Acabe, né, porque Deus tinha determinado por meio de Eliseu, dizendo: Eliseu, diga para vai ungir Jeú, porque Jeú que vai aniquilar toda a descendência de Acabe, ele que vai trazer juízo. Aí percebe que Jeú, ele vai entrar no templo e vai fingir que queria adorar Baal, vai usar uma astúcia para chamar a atenção dos adoradores de Baal para dentro do templo. Então a Bíblia fala que todo o templo de Baal se enche, de uma extremidade a outra. Depois que todo o templo se encheu, olha o que Jeú vai falar para o seu servo, no versículo de número 23. Jeú falou assim para Recabe: Veja se não tem um servo do Senhor aqui. Eu falei: peraí, não entendi. Por que Jeú mandou olhar se tinha algum servo do Senhor dentro do templo de Baal? Porque lembrando bem, Jeú ia destruir todo mundo ali dentro, Jeú ia matar os profetas de Baal. Só que antes de ele trazer juízo, ele vai falar assim: veja se não tem nenhum profeta do Senhor aqui dentro. Eu falei: Deus, não entendi. Ali é lugar dos profetas de Baal entrar. Por que Jeú mandou olhar primeiro se tinha algum servo do Senhor ali? Deus me fez entender, porque tem servo que fala que me serve e acaba frequentando os lugares que não é para entrar. Por exemplo, se a gente fala que é da igreja, está no baile. Você está entendendo? Habitando em lugares que não é para entrar. Por isso que Jeú teve que analisar antes de trazer a sentença. Vê primeiro se não tem nenhum servo do Senhor aqui dentro, porque eu vou trazer juízo sobre esse povo. Eu não posso derramar sangue inocente. Tenho que ver se tem servo de Deus aqui dentro. Aí eu fiquei me questionando. Eu falei: Deus, espera aí. Se ali ia ter matança para os profetas de Baal, por que Jeú teve que olhar se tinha servo do Senhor ali dentro? Deus me fez entender, porque tem muita gente que fala que me serve, mas na verdade está habitando em lugares que eu não me agrado. Você está entendendo, filho? Eita Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que depois de eles analisar, a Bíblia fala que Jeú tinha deixado os homens armados lá fora. Jeú vai mandar aqueles homens entrar matando todo mundo. Então vai ter uma matança no templo de Baal. Jeú vai aniquilar os profetas de Baal. Por quê? Tudo que os profetas de Baal fizeram, tudo que Jezabel tinha feito com os profetas do Senhor, derramando sangue inocente, agora os profetas de Baal também vão pagar pelo mesmo. Percebe que a Bíblia fala: como semear, escolherá. Você vai ver que Jezabel, filho, tinha aniquilado os profetas do Senhor. Então você vai ver que agora os profetas de Baal vão ser aniquilados. Tá entendendo? Se planta, se colhe. Só que uma coisa que eu acho interessante, perceba um detalhe. A palavra do Senhor diz que quando Jeú aniquilou os profetas de Baal, aniquilou, matou todo mundo. Olha o que está escrito no versículo número 28 e 29. 2 Reis 10, 18. 2 Reis 10, 27, 28 e 29. Diz assim:
Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou a Israel a cometer, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Agora interessante, espera aí, irmão, olha que negócio tremendo. A Bíblia diz que quando Jeú ele aniquilou os profetas de Baal, acabando com a idolatria Baal, a Bíblia diz que depois que Jeú trouxe sentença, lá no versículo número 28 e 29, vai falar que Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, não se afastou dos bezerros de ouro. Eu falei, Deus, não entendi. Como tu levantou Jeú para trazer sentença sobre a idolatria, mas ele também estava idolatrando? E Deus me fez entender, porque tem gente que está trazendo sentença sobre os outros, mas está enquadrado no mesmo erro. Está querendo meter o cajado nos outros, mas está enquadrado no mesmo erro. Está pregando contra o pecado, mas está no pecado. Jeú trouxe juízo sobre a idolatria, acabou com a idolatria, mas a Bíblia fala que não se afastou dos pecados de Jeroboão, adorando o bezerro. Ou seja, acabou com a idolatria Baal, mas ele também estava idolatrando. Porque tem gente que assim, irmão, é apto para trazer sentença sobre os outros, está no mesmo erro. Tem muita gente, filho, pregando correção para o povo, mas quem precisa de correção é ele. Jesus vai dizer, antes de tirar o trave do olho do teu irmão, primeiro tira o teu. Porque a gente é apto em querer prejudicar os outros, querer trazer sentença sobre a vida dos outros. Vou te provar. Quem é que lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? Quando em João 8 fala que aquela mulher foi pega em ato de adultério, levaram até Jesus. E falaram, Senhor, na lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Os fariseus levaram para Jesus e falaram, na lei está escrito, tem que ser morto, foi pego em adultério. Eles estavam com a pedra na mão. Jesus falou assim, quem de vocês não tem pecado? Seja o primeiro a tirar a pedra nela. A Bíblia diz que eles largaram a pedra. Percebe, estava a ponto para atacar a pedra na mulher. Mas quando Jesus falou, quem de vocês não tem pecado? Eles largaram. Por quê? A gente é apto para querer atacar a pedra nos outros. Mas quando se trata de você, olha Jeú, trazendo sentença sobre a vida dos profetas de Baal. Mas ele também estava enquadrado no mesmo erro, na idolatria. Você está entendendo? Será que é muito forte, irmão? Porque tem gente assim, filho, pregando contra o pecado, mas está enquadrado no pecado. Sentenciando os outros, querendo ser juiz sobre a vida dos outros. Mas é ele que precisa de conserto. Portanto, antes de tirar o trave do olho do teu irmão, primeiro tira o teu. Reflita nessa palavra.